Nos últimos 3 meses foram assassinadas 800 pessoas em Fortaleza, mostram os números da polícia cearense. Com base nos dados do Ministério da Saúde, em 3 meses são assassinados 12.330 brasileiros. Na Guerra Civil da Síria, segundo dados da ONU, no mesmo período, o número de mortos é metade disso. Na nossa Guerra Civil, com base no Ministério da Saúde, são 137 brasileiros assassinados por dia. As drogas, o álcool, as brigas domésticas potencializam as ocorrências de assaltos, balas perdidas, lutas de gangues. E o que o governo gasta com segurança, empresas e cidadãos gastam 2 vezes mais. Não parece haver uma reação proporcional ao tamanho dessa violência. Nós convidamos para debater esse assunto a juíza federal Thaís Ferraz, que também é conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, e o senador Pedro Taques, do PDT, Mato Grosso, presidente da Subcomissão de Segurança Pública do Senado Federal. Senhora juíza, o que a gente nota é que a violência está indo para cidades pequenas também, né? Com o crescimento delas ou com, sei lá, com o mau exemplo da cidade grande, tudo isso a cidade pequena também está sofrendo. Sem dúvida nenhuma, as cidades pequenas também hoje já são alvo de uma violência maior. E isso se deve, em grande medida, a um dos fatores que nós temos procurado combater num movimento orquestrado agora, que é a questão da impunidade, né, no país. Esse é o ponto. Aquilo que se vê de impunidade acaba sendo uma causa de aumento de criminalidade. E um mau exemplo da impunidade de elites, como a elite política, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, também contribui para isso. Mas no caso específico dos crimes de homicídio, nós estamos falando de crimes comuns, crimes praticados por quaisquer pessoas. Parece que é um percentual mínimo de homicidas que são realmente condenados e cumprem pena, né? O índice de elucidação no Brasil é um índice muito baixo, um índice que, segundo algumas estatísticas, tem uma média de 8%. Ainda há um número menor depois de condenações, e é sobre isso que nós estamos procurando atuar em conjunto, em parceria, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Justiça, Defensoria Pública, no sentido de dar uma resposta para esses inquéritos que ficaram muito tempo parados nas delegacias, que ficaram sem uma atenção adequada em função de inúmeros fatores. Cada estado tem uma história diferente para contar, mas que contribuíram... Inclusive falta de meios da polícia, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Foi feito um diagnóstico a partir de uma meta que foi construída em conjunto pelos três órgãos que inicialmente compuseram essa estratégia nacional, a ENASP, que é o CNJ, o CNMP e o Ministério da Justiça, uma meta de concluir os inquéritos mais antigos de homicídio no país, que foram considerados mais antigos os anteriores a 31 de dezembro de 2007. E o nosso susto, quando fomos apurar de quantos inquéritos estávamos falando, foi muito grande. Chegamos a 143 mil inquéritos em todo o país, distribuído da forma mais desordenada possível entre os estados. Alguns estados com números altíssimos, como é o caso do Rio de Janeiro, com 47 mil. Outros estados com um número muito pequeno, cerca de 200, 300 inquéritos, foi o caso de Santa Catarina. Mas a situação realmente muito assustadora é que esses inquéritos estavam parados nas mais diversas fases. Ou seja, a gente conclui que a impunidade é também omissão do Estado, ou falta de ação do Estado. E falta de integração de ações, falta de comunicação entre os atores do sistema de justiça. E a intenção da estratégia foi mudar um pouco o discurso, sair do discurso da culpa, daquela ideia de se ficar apontando o dedo, descobrindo quem foi o culpado, para o discurso da corresponsabilidade. O problema é de todos nós e nós precisamos atuar em conjunto, a partir de agora, para resolver esse problema. Inclusive, responsabilidade de todos nós, inclusive, e especialmente do Poder Legislativo, senador. Especialmente a daqueles que se propõem a serem servidores públicos. Nós temos que dizer isso. Esses números aqui trazidos, e eu quero parabenizar esta estratégia nacional, revelam a falência do sistema. Não podemos querer dourar a pílula, revelam a falência do sistema. A polícia não investiga, o Ministério Público denuncia mal, o Judiciário julga pior ainda. E isso premia o criminoso. Sem querer generalizar,
sem estabelecer culpas, concordo inteiramente com a doutora Thaís. Nós temos que trazer para o debate, Alexandre, a efetividade, a eficiência. Ela falou em números assustadores. Estes números, de cada 100 homicídios praticados, 8 são denunciados. Isto mostra que existe uma cifra que nós temos que percorrer para que tenhamos uma sociedade que seja justa e livre. O assassino potencial avalia a lei das probabilidades e vê que 92% tem a probabilidade de ele não ser sequer denunciado. Em alguns países, esse número chega de cada 100 a 80 crimes resolvidos. É o inverso. É o inverso. 140 mil inquéritos de homicídios aparados é algo que nos assusta. Eu concordo inteiramente com a doutora Thaís. Chega ao cúmulo de o marido tentar matar a ex-mulher atropelada de carro, porque sabe que no fim não dá em nada o atropelamento. Sim. Mas esses números da impunidade, eles podem mudar. Nós temos alguns exemplos no Brasil de índices de elucidação altíssimos, desde que haja um investimento maior em capacitação, um investimento maior em estrutura, colocar mais pessoas trabalhando, pessoas com capacitação específica para a investigação dos crimes de homicídio. Nós temos exemplos nas especializadas, nas delegacias, de chegarmos a 80% de elucidação. Sim, DHPP em São Paulo. Exatamente. Que é um índice semelhante ao dos países que o Brasil gosta de ser comparado. Então é possível agir como o primeiro mundo. Exato. No próprio âmbito da estratégia nacional, onde nós estamos trabalhando apenas com inquéritos antigos, que são aqueles de mais difícil elucidação, justamente porque a prova se esvai com o tempo, a testemunha já não está mais disposta a depor, o índice já não é de 8%. Nós estamos trabalhando com o índice nacional de 18%, que é uma média, mas temos estados que estão muito acima. O Pará, por exemplo, que está liderando em termos de elucidação, está com 86% de elucidação desses crimes. De fato, é algo que nos chama a atenção e nos mostra que é possível mudar esse quadro. Se houver investimento, se houver um trabalho de integração, essa integração é fundamental, é preciso que o promotor converse com o delegado durante a investigação, que isso não aconteça da forma burocrática, Sim. como o senador falou. Essa tramitação dos inquéritos ainda é muito burocrática. Cada vez que uma diligência é solicitada pelo promotor ao delegado, esse inquérito vai ao juiz, vai ao delegado, volta ao juiz, volta ao promotor, quando, na verdade, hoje nós temos mecanismos de comunicação Sim. tecnológicos que nos permitem uma instantaneidade nessa comunicação. A própria dificuldade, às vezes, a frustração de uma diligência, ela é informada através dessa remessa do processo, quando ela poderia ser informada através de um e-mail, de um telefonema, e a gente acaba perdendo tempo e, na verdade, o próprio controle desses inquéritos. Tempo, né? O tempo é muito precioso para você investigar um homicídio. Todos os crimes, com o tempo, as provas desaparecem. Agora, o homicídio tem uma especificidade, uma particularidade. Quanto mais tempo, mais difícil de você demonstrar a existência daquele fato e os autores daquele fato. Por isso, concordo inteiramente com o que disse a doutora Thaís, nós precisamos trabalhar mais na técnica. Né? Em países ditos desenvolvidos, o primeiro que chega em se tratando de homicídio é o perito. É o técnico, ele tem a prioridade porque ele desvenda a partir do local em que o crime foi praticado, a autoria e, em tese, ele vai esclarecer a autoria. Muito bem. No Brasil, nós temos poucos peritos, é lógico que isso está mudando em alguns estados da federação. Nós temos poucos delegados de polícia, o Amapá, de acordo com os números, tem percentualmente o maior número de delegados. Mato Grosso, por exemplo, nós estamos precisando de 200 delegados para investigar o estado, que tem 141 municípios. Esta relação, escrivão, população, investigador, população, delegado, população, tem que ser superada, tem que ser nós temos que buscar diminuir esta diferença. E também investir na técnica, investir na perícia, investir em provas não testemunhais, em provas periciais. Aí nós vamos buscar esse número aqui que nós todos desejamos. Outro dado é, esse número de inquéritos, 140 mil, 146 mil, e que foram resolvidos de 2007 até agora, muitos ocorreram a chamada desclassificação para outras figuras delitivas. Nós temos que analisar se esta desclassificação ela foi real ou é uma ficção para que nós tenhamos um número a ser apresentado. O que eu quero dizer com isso?
né? O problema existe, existem soluções e este caso, este levantamento não vamos levantar culpados, eu quero mais uma vez parabenizar, mas buscar caminhos para que nós possamos resolver isso. E de que maneira o Poder Legislativo pode contribuir com isso? Fazendo leis que sejam tecnicamente adequadas à realidade que nós vivemos. Por exemplo, senador, muitas vezes o povo acha que se o Legislativo aumentar a pena, vai resolver porque vai assustar, será aquele poder de... Mas não adianta, porque se para no meio do caminho, a impunidade está aí no meio do caminho. Isso está provado desde Beccaria, antes da Revolução Francesa, que não é a quantidade de pena, mas a certeza que ele será punido. O Código Penal nosso é de 1940, né? O primeiro crime da parte especial é homicídio. Artigo 121 ali está escrito, a pena de 6 a 20 anos, quem sabe hoje a Comissão Especial de Juristas, que foi constituída ao meu pedido, está trabalhando para modificar algumas penas, mas neste caso do homicídio nós precisamos de mais técnica, precisamos de mais profissionais habilitados e o trabalho com eficiência. Agora, senador, eu recebi pela internet, foi um caso recente, 10 dias atrás, o desabafo de um delegado em Colíder, porque eu gostaria de falar sobre esse assunto, mas depois do nosso intervalo comercial. A gente já volta. Voltamos a discutir a violência no Brasil cada vez maior. Senador, nós falávamos do desabafo de um delegado que saiu pela internet. Para as pessoas que não receberam, ele está desanimado porque uma quadrilha que tem uma maioria de menores de idade, que tinha armas, munição, drogas, acabou sendo solta pela juíza. Ele culpa a justiça, mas parece que não é a justiça responsável, e sim a lei. O que o senhor acha a respeito? Sim, o senhor viu isso? A culpa não é da juíza, ela está. Esse caso de Colíder eu conheço. Colíder fica no estado de Mato Grosso, o estado que eu tenho orgulho de representar aqui em Brasília. A culpa não é da juíza, a legislação assim estabelece. O artigo 228 da Constituição e o artigo 28 do Código Penal falam que a partir dos 18 anos ele é imputável, ele pode cometer crime. Até os 18 anos ele comete um ato infracional que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. A juíza aí cumpriu a lei. Agora, nós precisamos ter coragem para debater este tema. Eu não defendo a redução da maioridade penal para 16, para 14. Mas se a gente ouvir as pedras das ruas, sim. Só vai ouvir agora, isso. Nós precisamos coragem para debater o tema. Quem sabe, e isso eu estou trabalhando num projeto de lei, já tenho debatido isso com o ex-ministro da Justiça e hoje senadora Luísio Nunes, para que nós possamos, de 16 a 18 anos, o magistrado, ouvido um conjunto de profissionais, como psicólogos, assistente social, saber se aquele menor, aquele adolescente de 16 a 18 anos, tinha a possibilidade de entender o caráter ilícito de sua conduta. Mas isso a gente entende com 4 anos, senador. Não. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Não, existem experiências no mundo, na Inglaterra, com 9 anos. Eu não vejo que esta seja a solução. Daqui a pouco nós estamos criminalizando o DNA. Isso não é possível. Estou trazendo um argumento ad terrorem aqui, mas eu não defendo isso. Eu defendo que naquele caso de 16 a 18 anos, nós possamos sim estabelecer uma medida socioeducativa mais longa para que este delegado de Colíder, ele não possa prender e a magistrada soltar. Ela soltou porque está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós, do Legislativo, precisamos ter a coragem de debater isso. Estamos fazendo isso na comissão especial que debate um novo Código Penal, sem preconceitos, sem medo. Agora, nós não podemos entender que esta seja a única causa do problema da violência. Sem dúvida, o nosso sistema socioeducativo, o nosso sistema penal, ele está sofrendo, ele está precisando... Socioeducativo é entre aspas, porque não educa e não socializa. Porque nós não estamos conseguindo fazer esse trabalho de ressocialização. E isso exige investimentos, isso exige capacitação também dos profissionais que atuam nessa área, isso exige toda uma articulação da rede de proteção da infância e da adolescência, no sentido de preparar melhor esses meninos enquanto estão cumprindo. Me permite um número que eu li na 0 Hora de Porto Alegre. Eles examinaram 164 ex-internos, menores de idade, de 10 anos atrás, e desses 164, só 2 não voltaram ao crime. 50 já estão mortos nas refregas do crime. Aliás, em relação a isso, é importante se dizer que o número de adolescentes que vêm sendo assassinados
em todo o país. Nós tivemos um caso específico que acompanhamos no Pará, uma quantidade muito grande de meninos que passou pelo sistema socioeducativo e depois que saiu do sistema socioeducativo veio a ser assassinado. Isso é algo que chama muito a atenção, isso é algo que exige medidas concretas, política pública concreta no sentido de atender melhor a adolescência antes que ingresse no sistema socioeducativo e durante, porque tem que haver possibilidade de recuperação, tem que haver educação dentro das unidades de internação, tem que haver outras atividades, possibilidade de profissionalização. A violência lá dentro, né? Até isso. Temos medidas para conter esse tipo de situação. Eu concordo com a doutora Thaís, mas alguns crimes não ocorrem, ao meu pensar, por falta de educação, por falta de oportunidade. Alguns sim, as causas são essas. Falta de oportunidade, falta de lazer, falta de uma melhor condição na vida. Isto nós resolvemos com prevenção, com políticas públicas voltadas a evitar o crime. Agora, outros crimes ocorrem, não é em razão disso. Eu defendo que nós tenhamos que fazer este debate. De 16 a 18 anos, há muitos adolescentes que estão cometendo crimes gravíssimos, como usados, inclusive, por chefes de quadrilha. Muitas vezes usados e outras vezes sozinho, até usando maiores de idade. Nós temos que entender que a realidade de 1940 era uma realidade rural, hoje nós temos uma realidade urbana, em razão da comunicação, da globalização, dos meios de comunicação. Isso muda, as pessoas mudam. E nós temos que ter uma legislação que seja adequada à realidade que nós vivemos. 16 a 18 anos, medidas socioeducativas maiores, levando-se em conta o caso concreto. Crimes graves, por exemplo, homicídio qualificado, crimes contra a liberdade sexual, estupro, atentado violento ao pudor, roubo, tráfico de drogas praticados por adolescentes de 16 a 18 anos, o magistrado... Que podem votar, eleger presidente da República. Sim, o magistrado poderia ter um instrumento para que esta medida socioeducativa de internação seja num prazo superior àquela prevista no Estatuto da Criança e Adolescente. Sempre ouvindo uma equipe multidisciplinar que possam dar ao magistrado a tranquilidade de decidir, tendo em conta aquele caso concreto. E aí voltamos novamente à questão da necessidade de se investir no nosso sistema penal, no nosso sistema socioeducativo, aperfeiçoar o nosso inquérito, aperfeiçoar o procedimento na fase judicial. Há necessidade de inúmeras medidas que já são do conhecimento, elas precisam, na verdade, ser compartilhadas, elas precisam ser monitoradas. Acho que talvez o grande mérito de todo esse esforço que está acontecendo em âmbito nacional não seja o número de inquéritos finalizados, mas sim ter trazido à luz o problema da investigação de homicídios no país, o problema dos homicídios no país, ter pautado o tema novamente para que a sociedade passe a se indignar novamente com os crimes de homicídio. Porque hoje nós assistimos a uma notícia na televisão, muitas vezes, da mesma forma, com a mesma resignação que assistimos a uma notícia sobre o tempo. 137 mortos por dia. Sim. Agora, imagine. E nós não nos escandalizamos. 143 mil é uma cidade de médio porte de pessoas que foram assassinadas e que não se sabe quem matou. Essa é a realidade. O crime de homicídio protege o bem mais importante que nós temos, que é a vida. Nós estamos nesta situação, imagine outros crimes. Por exemplo, crimes contra a propriedade, o patrimônio. Não são investigados. São investigados, chega a ser um número. São denunciados. Estes denunciados viram ação penal, viram processo. Estes que são denunciados e viram processo, qual é o resultado disso? Em se tratando da prescrição, absolvição por inquéritos mal feitos, denúncias mal elaboradas. O tema é melhorarmos a qualidade da investigação, das denúncias e das ações. E há medidas da porta para dentro que podem ser tomadas, medidas de gestão, medidas de melhoria da comunicação, mas há algumas medidas que são estruturantes, que exigem investimento pesado na estrutura da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, que dentre todas talvez tenha sido a mais negligenciada nos últimos anos. Nós temos estados que não fazem concurso há muitos anos, há mais de 10 anos, para a Polícia Civil. Nós temos estados cujo quadro não aumenta há mais de 10 anos. Que dizem, a polícia não dá voto. E a criminalidade aumentou nesse período. Então, na verdade, não houve um acompanhamento. É o problema número 1 do país hoje. Exato. Então, e não são soluções difíceis. Outras áreas do serviço público já conseguiram se estruturar a partir de investimentos específicos que foram feitos, mas temos agora que olhar para a nossa Polícia Judiciária, precisamos estruturar, precisamos colocar mais delegados, mais peritos. Se o Pará consegue resultados, peritos. São Paulo consegue resultados, então nós podemos. Veja o exemplo de Alagoas em relação aos peritos, como estava falando o senador. Um perito para cada 100 mil habitantes.
números proporcionais relativos de assassinatos. Exatamente, né? 40 homicídios para cada 100 mil habitantes. É um cenário de guerra, é algo que não existe em qualquer outro estado do país. E, ao mesmo tempo, se nós formos olhar a estrutura investigativa de Alagoas, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. O número de peritos é mínimo. Isso não é só uma situação de Alagoas. Nós temos alguns estados em que a perícia só é feita na capital, em que não há estrutura, não há equipamentos que possam atender o interior. Então, a perícia no local do crime, que é uma das primeiras coisas que se precisa atentar numa investigação de homicídio, a rapidez com que se chega ao local do crime, tanto o investigador, o delegado, como especialmente o perito, isso não acontece. Nós temos estados em que não há possibilidade do perito se deslocar ao local do crime, ou quando se desloca, vai apenas um perito que tem uma formação genérica, não pode ir o médico legista, porque não tem número suficiente de legistas para atender o local, e às vezes um indício que fica no local do crime é o que vai ser o determinante para a elucidação daquele crime. É o indício que nós, copiando os americanos, chamamos de evidências. Exatamente. São indícios. Né? Senador, para encerrar. Sim, nós precisamos tratar com eficiência, profissionalizar, né, esta área e buscar tirar a política deste campo. Nós precisamos, no Brasil, pensar estrategicamente. Nós precisamos pensar independente das próximas eleições. Temos que ter um projeto estratégico nesta área de segurança para que nós, diante desses dados levantados, nós possamos trazer os caminhos, as soluções. É isso que nós vamos buscar, estamos buscando na Comissão de Segurança Pública. Eu já convidei a doutora Thaís, agora há pouco, para que ela faça a apresentação disso no Senado da República, na Subcomissão de Segurança Pública, que eu presido, para que nós possamos, além de debater, buscar soluções concretas para esta questão que mostra, e mais uma vez, aí, lógico, ressaltando a existência de excelências na investigação de homicídios. Algumas delegacias especializadas pelo Brasil mostram isso, a resolução de 80%, mas o todo, ele mostra a falência deste sistema. E esse é o objetivo desse programa, discutirmos o assunto para que as pessoas tomem conhecimento do que está sendo feito para nos livrar dessa tragédia. Muito obrigado, senhora juíza, muito obrigado, senhor senador. Voltamos na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.